Olá, tudo bem? Tudo jóia? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos então hoje aqui falar sobre um assunto bastante interessante que atende pelo nome de marketing de relacionamento, né? Relacionamento com quem? Com o cliente nesse caso, né? Especificamente falando. E a proposta aqui é que a gente possa debater esse tema numa linha muito clara, muito expansiva, né? E como você pode ter observado, bem no cantinho superior da tela, do lado direito, está escrito parte um. Por que parte um? Porque esse tema ele vai ser dividido em duas etapas. O objetivo aqui é ganhar tempo também, mas é que é um tema muito profundo e para não ficar muito tempo, a gente vai tentar dividir em duas etapas, eu acho que vai ser bacana. Então, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Simplesmente arrasta a cadeira, senta e vamos caminhar comigo, porque o caminho é bastante longo, porém faremos algumas pausas, né, ao longo desse processo, legal? Então, como já dito a vocês, o marketing de relacionamento com o cliente é um tema muito interessante. Aliás, é um tema muito contemporâneo, né? Nunca se falou-se tanto sobre essa questão de relacionamento. Qual a relevância de sua prática no mundo contemporâneo, né? Ou seja, onde e quando que ele efetivamente ele tem essa efetividade, né? Como que ele opera, como que ele é visto, de que maneira. Bom, vamos destrinchar tudo isso, né? Vamos entender um pouquinho para a gente falar sobre o presente. Claro, a gente vai ter que fazer uma imersão um pouco do passado para entender os processos, né? Os passos a passos, como que nós conseguimos evoluir ao longo da história, legal? Tudo bem? Tudo jóia? Então, bora que bora, né? Primeiro, o que é marketing de relacionamento com o cliente, né? Eu sempre gosto de fazer a conceituação para quê e por quê. Primeiro, para me dar chão para falar sobre um tema e não ficar somente no empirismo, né? Então a gente precisa contextualizar. Eu sei que a parte conceitual ela não é muito bacana porque ela acaba sendo um pouco cansativa, mas ela é necessária para mostrar para você de onde que foi extraído tudo isso, né? Então assim, o Denner não chegou aqui, baixou um santo e falou assim, olha, hoje eu quero falar sobre tal assunto que eu criei. Não, isso já existe, evidentemente que por pessoas muito mais competentes do que eu, tá? Eu apenas sigo aquilo que os autores escrevem, legal? Então, bora aqui contextualizar um pouquinho, né? Então, o marketing de relacionamento, gente, eu vou ler aqui, tá? O marketing de relacionamento é o conjunto de estratégias de construção e disseminação de marcas, prospecção, fidelização e criação de autoridade no mercado. O que tudo isso significa dizer? Significa dizer que para que esse marketing seja notado, existe todo um conjunto, todo um elemento especificamente desenhado para essa ação, legal? Bom, o seu principal objetivo é ajudar as empresas a conquistar e fidelizar clientes, além de fazer com que eles se tornem defensores e divulgadores da marca. Observe que nesse segundo parágrafo aí, se vê efetivamente qual que de fato é o objetivo aí do marketing de relacionamento. Não por um acaso, o relacionamento ele está acima de tudo, né? Legal? Tudo bem? Muito bem. Olha que interessante. O marketing opera em vários braços e em diferentes setores, em tudo que se relaciona com o mercado de atuação e sociedade, tá certo? Muitas das pessoas acham que o marketing em si ele é uma reza que ele serve para tudo, né? Sim, o princípio, sim. Entretanto, a forma de ação, a forma de atuação, ela é ajustada a cada braço. Eu vou pegar aqui apenas um exemplo para vocês entenderem do que eu estou falando, tá legal? Vamos lá, vamos entender aqui então o marketing tradicional, né? Qual que é o conceito do marketing tradicional? Ah, é os 4 P's. Então, eu estou falando de preço, promoção, praça e produtos, não é isso? Muito bem, então quando eu opero nessa linha, então eu estou falando de leitura de cenário.
Eu estou falando em uma base de sustentação que ela vai ser o princípio de tudo. Quando eu parto para um outro braço, eu não necessariamente preciso aplicar todos os conceitos da base. Deu para entender mais ou menos? Eu vou explicar. Por exemplo, quando a gente fala do marketing social, do que a gente está falando especificamente? Veja, estamos falando, costurando para o lado da sociedade, né? Se é que assim posso dizer. Ah, não, a gente está falando sobre o marketing pessoal. Bom, o marketing pessoal, ele vai caminhar um pouco mais para a promoção da autoimagem. Ou seja, o indivíduo saber se valorizar, saber se vender, saber criar empatia, saber se comunicar, criar uma situação entre um elo entre as pessoas, tá certo? Então, esse é o conceito do marketing pessoal. Na questão do marketing digital, o marketing digital hoje ele é um dos marketings que tem tido uma expressão muito significativa, considerando que nós estamos vivendo um período digital. Esse período digital ele está intimamente ligado com o mundo das redes sociais, né? Acabei de falar agora sobre o marketing social, né? Que ele tem essa proposta, né? De se colocar em um conceito de valorização ao outro, né? Então, o marketing social, o marketing digital, ele acaba sendo um outro braço do marketing que vai se relacionar com o marketing de mercado. Por quê? Porque para que ele possa criar peças específicas, promoções específicas, ele precisa fazer uma leitura de cenário. Na leitura de cenário, então, ele vai entender o mercado como um todo e desta maneira ele vai conseguir casar tanto com a sociedade quanto com a mídia social propriamente falada. Legal? Eu vou contextualizar bastante sobre essa questão social um pouquinho mais à frente, mas é importante a gente entender. Por quê? Porque são vários braços distintos, né? No institucional, aqui sim, aqui o marketing vai trabalhar muito fortemente na questão da visão, dos valores, dos resgates, daquilo que a empresa efetivamente acredita, né? Então observe que nesse cenário aqui a gente está falando simplesmente, são 6 braços, mas tem muito mais. A gente está falando de ações específicas onde o marketing vai operar de uma maneira diferente, fazendo uso sim de uma base que ela é a base de princípio para todos. Entretanto, a forma de operacionalização ela se apresenta de maneira diferente. Por fim, chegamos aqui ao marketing de relacionamento, que tem como objetivo principal se relacionar, ou seja, criar apatia, criar ligação entre você e o seu cliente e não simplesmente ser um robô de chegar lá e, enfim, olha, você é meu cliente, eu te vendo, você me paga, tá tudo certo. Não. As coisas evoluíram e nesse sentido a gente vai caminhar junto. Tudo bem? Tudo jóia? Muito bem, então vamos dar continuidade. Como eu falei para vocês, né, eu não gosto de ficar simplesmente com aquilo que eu considero ser relevante. Eu gosto de estar sempre ancorado em alguém. E eu penso que ninguém melhor do que o Philip Kotler, que é o nosso papa, né, da matéria, para falar um pouco. Então ele fala que o marketing é um processo social e gerencial pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação, oferta e troca de produtos de valor um com o outro. Quando ele fala que é um processo social, né? Aqui ele já responde aquelas questões que nós falamos anteriormente, né? Sobre a questão da sociedade. Até porque, se não tiver ligação com a sociedade, você não está fazendo marketing, pode ter certeza. Legal? Muito bem. Então, o próximo passo aqui é como nasce um produto, né? E como nascem os serviços. Então a gente precisa entender primeiro, né? Antes da gente ir para a ação direta, a gente precisa preparar o terreno para que a gente, quando pisar nele,
pisar com mais segurança, saber o que está falando, falar de uma maneira mais calma, mais tranquila e compreender efetivamente por que nós chegamos até aqui. Então, vamos considerar aqui dois pontos, ou melhor, três pontos. O primeiro deles é a necessidade. Então, qual a necessidade da criação de um produto ou de um serviço? Primeiro vem a necessidade, depois eu vou caminhar um pouco, eu vou entrar aqui no desejo, eu já vou explicar, tá? Um passo a passo cada um, tá bom? Depois eu vou criar ideias. Ideias do quê? Ideias de como produzir produtos e serviços. Ou seja, se há uma demanda por produtos e serviços, logo eu, ou sociedade como um todo, preciso ter ideias que vá ao encontro de uma sociedade que deseja algo. Deu para entender mais ou menos? Então, primeiro vem a necessidade, depois vem os desejos e depois vem as ideias de como entregar isso para alguém que está levantando a mão. Legal? Muito bem. Vamos compreender um pouquinho o que é necessidade e o que é desejo, e tendo como base, né, para que nós possamos ter essa diferenciação entre o que é necessidade e o que é desejo. Então a gente vai pegar aqui um comparativo, por exemplo, da alimentação, tá legal? Então observe que aqui nas necessidades, no caso da alimentação, do que eu estou falando aqui dos aspectos básicos da condição humana, né? Então a alimentação ela serve para quê? Para a sobrevivência, né? Ela é para obter energia, sentir-se forte e evitar doenças, ok? Então, esse é o conceito básico da necessidade. Ou seja, eu preciso sim me alimentar, mas de uma alimentação que seja sadia, né? E que possa me promover todos esses benefícios, os quais eu acabei de listar, como a sobrevivência, a obtenção de energia, o sentir-se forte e evitar doenças. Legal? Perfeito, até aí está tudo certo, mas quando caminhamos para o desejo, do que efetivamente eu estou falando? Olha, na questão dos desejos, nós temos aqui manifestações e vontades, né? Que não necessariamente significa dizer que eu queira ficar apenas nas necessidades. Então, o desejo, ele acaba sendo uma ampliação de uma necessidade. Então, eu tenho a necessidade, mas eu não quero somente o essencial, eu quero algo a mais. E esse algo a mais, no caso aqui da comida, ele está muito relacionado aqui ao quê? Ao degustar sabores, né? Ele está aqui relacionado ao quê? A novas experiências, né? Ele está relacionado a lugares diferentes, no caso, restaurantes diferentes, e ele está relacionado aqui a comidas gourmets, né? Então, quando eu faço esse paralelo entre o que é necessidade e o que é desejo, note que aqui nós temos dois pontos de comparações sobre os quais a gente precisa ter um olhar muito diferente. Por exemplo, eu sinto fome, né? Eu sinto fome. Eu necessito de comer um fast food? Não. Eu necessito de comer algo que seja o que? Saudável, não é isso? Eu necessito de comer algo que me forneça energia, que me faça sentir-se forte, que faça evitar doenças. Aí a pergunta que eu tenho para você é: será que se eu substituir essa fonte de alimentação por uma outra fonte que também do ponto de vista de prazer é bem bacana, né? É legal, mas eu necessito sim de ter um lanche desse tamanho no lugar de um prato de comida? Não. Por quê? Porque aqui eu estou falando de um desejo. Ou seja, a minha vontade é. Por que eu sinto essa vontade? Porque eu quero degustar outras coisas diferentes, tá certo? Eu quero ter experiências novas com relação a novos sabores. Eu quero frequentar lugares também distintos, e aí eu uso essa prerrogativa, né, de sair, de procurar um lugar onde me ofereça algo diferente, e aí eu consigo fazer duas coisas.
Eu sempre gosto de pegar um comparativo, né, nessa questão do necessidade e desejos, por exemplo, na aquisição de um veículo. Por exemplo, o homem inventou o automóvel, né? Então vamos imaginar que eu precise sair daqui agora. Eu estou em São Paulo, tá? Eu preciso sair daqui agora e eu preciso ir para o Rio de Janeiro, né? Bom, o Rio de Janeiro é longe, não dá para eu ir a pé. Mesmo que eu fosse a pé, eu demoraria uma eternidade para chegar lá. Então eu uso o automóvel, que é um veículo automotor que vai me levar, que vai me conduzir até o Rio de Janeiro. Veja, eu preciso de um veículo automotor, né? Se vai ser um Fusca, se vai ser uma Brasília, se vai ser um Gol, se vai ser... não importa. Agora, eu, na condição de ser humano, eu vou querer ir para o Rio de Janeiro, evidentemente, num Corolla, num Honda Civic, né? Aí a pergunta que tenho para você é: a minha necessidade é de andar de Corolla? É de andar de Honda Civic? Nesse caso, não, né? A minha necessidade é uma necessidade de locomoção, que eu preciso ter o quê? Um veículo automotor que me conduza até o Rio de Janeiro. Agora, quando eu falo em Civic, quando eu falo em Corolla, eu estou falando em quê? Estou falando em status, né? Estou falando em um desejo que é meu de possuir um veículo desse e que, portanto, acaba se transformando em status, que aí é um outro assunto que a gente depois vai entrar lá na frente, né? Bom, ficou claro? Deu para entender? Necessidade e desejo. Eu tenho a necessidade de um veículo para me conduzir até o Rio. Eu tenho o desejo de chegar no Rio dentro de um Civic ou dentro de um Corolla. Claro, estou pegando esses dois veículos, que são veículos de luxo, né? E é desejado por muita gente, mas poderia ser qualquer outro carro, não tem nenhum problema. Aqui é apenas uma base comparativa, legal? Tudo bem? Tudo jóia? Bora pro próximo. É onde tudo começou, hein? Por que a gente está falando sobre esse assunto? Simples assim, olha. Tudo começou lá na era pré-industrial, né? Olha só, ocorreu em meados do século XVII, né? E como que era nessa época? Nessa época, as coisas aconteciam exatamente assim, ó. A interação era direta, né? Ou seja, do produtor com o consumidor. Então existia uma ligação muito mais forte. Então a pessoa chegava lá, no caso aqui, para o sapateiro e falava assim: o seguinte, eu quero um sapato. Então a pessoa ia lá, a pessoa tinha um atendimento diferenciado, porque a pessoa sentava para ele tirar a medida do sapato, era um pouco diferente, né? Depois havia um desenvolvimento de vínculos, né? Então, no momento em que ele estava lá para que a pessoa fizesse a medida do sapato para ele, naquele momento eles trocavam algumas ideias, automaticamente criava-se uma relação entre os dois, né? A confiança e cooperação, né? Nesse intervalo aí de fala, né? Dos produtores, né? E dos consumidores. E os produtos eram evidentemente customizados, ou seja, era produto sob encomenda, literalmente falando, né? Vocês vão perceber que no momento contemporâneo de agora, a gente está trabalhando para regredir para esse passo aqui, lá do pré-industrial, né? E por que que isso acontecia lá, né? Vamos entender. Na era industrial, que ocorreu lá no meado dos séculos XVIII, né? A era industrial foi caracterizada pela mecanização, isto é, pelo processo de mecanização, e a partir daí começamos a ter aquilo que chamamos de produção em larga escala. Quando falamos em produção em larga escala, a gente está falando em produtos a 1.000 por hora. Fazer produtos a 1.000 por hora, você tem algumas questões que são muito positivas, outras que vão perdendo a efetividade. Por exemplo, quando eu produzo uma quantidade muito significativa, significa dizer que eu preciso abastecer uma grande gama de mercados. E aí, aquele consumidor que vinha no sapateiro, já não tem mais. Aí eu vou entrar na era das vendas, né? Onde eu vou ter lá um surgidor, um intermediário que vai fazer essa frente, né? De escoar esse produto para o mercado.
Percebeu que aí começou todo um processo, né, de sistematização de produto, né, onde a gente começa a expandir um pouco mais sobre essa questão de relação comercial propriamente dito, né? Muito bem. O marketing transacional, isto é, o marketing de vendas, né? Quando fala em marketing transacional, lembra de transa, uma coisa rápida, né? Então é aquela situação onde você precisa vender. E o conceito é vender, vender e vender. Eu não quero saber se você é preto, branco, vermelho, amarelo, não me interessa. Eu estou aqui para vender e esta é a minha função. Assim dava o marketing transacional, né? A importância das compras repetidas e a lealdade à marca. Ou seja, aqui eu já começo a ter um olhar onde eu preciso que aquele cara que me comprou aquele volume lá no mês passado, ele possa repetir essa compra também neste mês. Por que tudo isto? Porque a partir daí, com a mecanização, começou a surgir marcas concorrentes, percebe? E foi exatamente nesse sentido, quando começou a surgir marcas concorrentes, que começou a haver o processo de lealdade, né? Onde o marketing começou a caminhar para reter esses clientes com o objetivo de garantir a sua venda mensal, a sua venda diária. Legal? O que mais aqui, ó? Bom, então aqui nós chegamos na era aqui da mecanização, onde as empresas começaram a produzir em larga escala. Houve essa necessidade de ter essa intermediação, porque a quantidade de produtos produzidos eram bastante significativas e eu precisava escoar esse produto que estava sendo produzido lá no chão de fábrica, legal? Bom, um pouquinho mais à frente, nós temos o hoje, né? Que é a era pós-industrial. É o atual momento que vivemos devido às transformações no processo de produção e da comunicação. Bom, hoje, e aí tem um paralelo que é importante se fazer, né? Hoje, a sociedade ela está abastecida, tá certo? Ou seja, não tem mais aquela escassez de produto, como tinha lá na era industrial, onde as máquinas ainda estavam produzindo em grande quantidade, e do outro lado você tinha pessoas loucas para consumir e não existia o produto, porque a quantidade que era produzida era insuficiente para abastecer um mercado que carecia de produto, que carecia de materiais e até então não tinha. Hoje não temos mais esse problema. Por quê? Porque o mundo se modernizou, a quantidade de produtos que se tem hoje é algo assim absurdo, né? E por detalhe, produtos concorrentes, né? O que é muito bacana para nós enquanto consumidores, né? Para quem está na outra ponta comercializando esse produto, aí sim precisa ter muita sapiência, né? Muita maestria, muita inteligência para conseguir se manter no mercado, fazendo com que o seu produto seja o escolhido ao invés do seu concorrente ser. Tudo bem? Hoje nós estamos num mundo que atende pelo número de relação digital, né? Note que a maneira com a qual hoje nos relacionamos com os nossos clientes, ela mudou sim, e precisa ser mudado. Por que precisa ser mudado? Porque o nosso cliente hoje é ele quem decide. Lá atrás, as ações de marketing, elas eram feitas de dentro da empresa para fora, ou seja, organizava-se as ações e aquilo que era colocado a população absorvia, né? Hoje nós invertemos esse processo. Hoje, o que nós temos? Nós temos uma população que fala o seguinte: olha, meu amigo, esse produto não me serve, tá? Então eu quero um produto assim. Se você não fizer um produto assim, a sua concorrente vai produzir e eu vou comprar dela e não compro o seu.
Então, as abordagens hoje, quando fala-se no marketing de relacionamento, está exatamente caminhando nessa direção. Por quê? Porque o marketing hoje, ele tem uma visão global, tá certo? E ele vai muito ao encontro daquilo que a sociedade levanta a mão. Tá? A gente vai entrar em redes sociais um pouquinho mais à frente e eu vou explicar para vocês o comportamento da rede social que ela acaba induzindo a produção e a maneira como a gente consegue se comunicar com o cliente. Legal? Muito bem. Crescimento da economia, marketing de serviço. Ou seja, a economia se desenvolveu de uma maneira tão significativa e o marketing de serviço ele passou a ser, em alguns momentos, mais importante do que o marketing de produtos. Espera um pouquinho, vamos fazer um paralelo aí. O que é produto e o que é serviços, né? Veja, quando eu falo em produtos, eu estou falando em algo que ele é tangível, né? Você pode pegar, você pode sentir, você tem em mãos, é perceptível. Quando eu falo em serviços, eu estou falando em algo que nem sempre é possível da gente pegar. Eu vou dar um exemplo para você mais claro, tá? Vamos imaginar hoje no mundo digital um smartphone. O smartphone ele é um produto, correto? Ele é um produto, né? Então você consegue pegar, ele é tangível, é um bem que você consegue pegar, etc e tal. Só que qual que é a validade de você ter um smartphone hoje e você não ter um pacote de internet? Acabou a função dele, né? Porque o smartphone ele só vai ter vida se ele tiver internet. Então, quando você contrata um pacote de internet ele é um serviço, né? Ele entra como serviço. Evidente que quando eu vou fazer lá no guarda-chuva de vendas, lá da Vivo, da Claro e tal, esses pacotes, né, de serviços, eles entram no combo de produtos, né? Para eles que estão vendendo. Mas quando ele chega até você, ele é oferecido para você como serviço. Então, só para fazer um comparativo aqui rápido, tá? Então, se eu tenho um smartphone, que é um produto, que é um telefone, mas eu não tenho a internet, que é um serviço, então o meu smartphone não vale absolutamente nada, né, do ponto de vista de conectividade com o resto do mundo, né? Então, nesse sentido, é muito importante ressaltar que o serviço ele passa a ser mais importante do que propriamente o produto, porque sem esse serviço essencial eu não consigo me conectar com o resto do mundo. Ficou claro? Tá mais ou menos? Deu para entender? Perfeito. A competição é intensa, né, e acirrada, isso é fato, né, a gente sabe, não há muito o que discutir sobre isso, né? O que mais aqui, ó? Conectividade com as redes sociais, marketing digital, que foi o que eu acabei de antecipar agora, né? Então, assim, hoje não basta só você ter um bom produto se você não sabe se comunicar com o seu cliente, se você não sabe o perfil do seu cliente, se você não sabe das necessidades que o seu cliente de fato precisa. Legal? Qualidade é o mínimo aceitável. Antigamente a gente tinha uma prerrogativa, não, aqui vende qualidade. Hoje, se você não tiver qualidade, você nem vai para o mercado. Você nem entra no mercado. O mercado ele vai varrer você. Então, qualidade hoje é prerrogativa básica, não é diferencial. O que é diferencial? O diferencial é que você enxergue seu cliente de uma forma mais consultiva. O que é ser consultivo? É você oferecer para ele exatamente aquilo que ele precisa. É você ensinar ele a vender. É você ensinar ele a como produzir riqueza, como produzir valores. No momento que você faz isso, você cria uma ligação muito forte, porque ele passa a enxergar em você não somente como um vendedor, ele passa a te ver como parceiro. E é exatamente esse conceito, essa chavinha que a gente precisa virar, de que o cara que vende para você, ele não é o vendedor. Não, ele é apenas um que está na base.
né, na sua base de relacionamento. Ele faz parte de uma cadeia que ele vai ajudar você e você vai ajudar ele também. Legal? Movimento contínuo de gestão de qualidade total, né? Então não dá, de novo, né? Não dá para a gente pensar aqui em um produto ou serviço que não tenha qualidade, né? Dá para a gente pensar hoje em algo que não seja no mínimo aceitável. Então vamos pegar aqui um exemplo bem simples, tá? Ainda na internet, né? Vamos pensar o seguinte, né? Aqui em São Paulo a gente tem várias empresas, né, que oferecem o serviço de conexão com internet residencial. Temos aí a fibra ótica, que oferece uma velocidade incrível, e temos aí a internet, que ainda é cabeada, mas que também oferece um serviço que não é dos piores. Então, nesse sentido, cabe a avaliação de quem está recebendo esse serviço, saber se está realmente sendo condizente com aquilo que ele está pagando, né? Se está sendo perceptível ou não. Isso vai muito de cada pessoa. Eu, por exemplo, eu uso um serviço cabeado e na minha rua já tem fibra ótica e eu optei por continuar, porque quando eu faço o comparativo, eu vejo que a necessidade que eu tenho com aquilo que a outra empresa está me oferecendo não vale a pena, né? Ou seja, eu vou ter um pouco mais de velocidade, no entanto, eu vou ter que pagar muito a mais por isso. Então, para me surpreender, eu tenho que pagar no mínimo que eu já tenho, o valor que eu tenho. Porque se eu tiver que aumentar um centavo a mais, para mim não faz diferença, porque o que eu uso, a velocidade que eu utilizo, já está bom. Então, vai de cada um, né? Mas, enfim, voltando aqui para a evolução do marketing. É importante que a gente comece a compreender como que o marketing evoluiu, né? De novo, né? Vamos pegar aqui os 3 pilares, tá? Olha só, na era pré-industrial, o marketing de massa era o objetivo, passava a ser exatamente a quantidade, ou seja, eu tenho que produzir, produzir, produzir e produzir. Legal? Na era industrial, o marketing direto, ou seja, o contato direto entre o produtor e o consumidor, tá? Aliás, para falar um pouco sobre esses assuntos, né, da era pré-industrial, lá em TGA, o Telio Fayol, ele destrincha bem isso, né? Mas a gente aqui dá uma pincelada rápida, né? Até porque para não ficar muito tempo batendo na mesma tecla, eu acho que é legal. Na era pré-industrial, que é o agora, nós estamos aqui falando sobre o relacionamento, ou seja, o foco é o cliente. Observe que lá atrás o foco se dava no produto. Então, quando você ia fazer uma venda para o cliente, você falava o seguinte: olha, amigão, o meu produto ele é o melhor. O meu produto é ele que vai determinar o volume de vendas que eu vou vender. Então eu estou te vendendo um produto que ele sim tem qualidade, né? Que ele sim tem uma resposta muito positiva. Ao passo que hoje, se você falar isso para o cliente, o cara vai rir de você. Por quê? Porque os produtos hoje eles estão muito balizados, né? Eles estão muito próximos, né? Se você pegar, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo bem simples, vai. Se você pegar, por exemplo, aqui, você vai pegar um smartphone da LG, da Samsung e outro smartphone da Motorola, né? Evidente que os dois têm que estar com a mesma categoria. Você vai ver que a diferença entre um e outro é coisa muito simples. Pega lá um carro 1.0 da marca Chevrolet e o outro da marca Volkswagen, você vai perceber que a diferença entre um e o outro é muito pequena, ou seja, eles estão exatamente no mesmo patamar, oferecem as mesmas coisas. A diferença entre um e outro vai estar no quê? No pós-venda, que vai entrar no relacionamento, né? O relacionamento com o cliente, porque o cliente passa a ser cliente depois que ele consegue comprar o produto. Então, o pós-venda é que é ele que vai dar essa métrica, né? Se realmente esse produto vale a pena ser indicado para alguém ou não, né? Então, nesse sentido, o relacionamento
ele passa a ser o foco e o produto ele é só mais um. Legal? Nessa época de relacionamento, né, nessa era tão esperada, que é a era do digital, a era onde você fala uma coisa aqui e em fração de segundo já repercute aí é, em todos os seus contatos, né, porque são a network que a gente chama, que é a rede de relacionamento, e com a velocidade da tecnologia, com a internet que está revolucionando, né? Existe dois mundos, né? Um antes da internet e outro pós-internet. Então tudo isso possibilitou com que a forma com a qual se trate o cliente mude absurdamente. Legal? O que mais aqui, hein? Ainda na evolução do marketing, né? Note que aqui estamos totalmente digitais, né? Onde as coisas acontecem a uma velocidade absurda, as tomadas de decisões também têm que ser muito mais rápidas, e nesse sentido a gente tem que estar muito preparado. Para que ocorra essa evolução aqui no marketing, né, existem alguns fatores, né, que são preponderantes para isso e que vão determinar o cenário como um todo, né, a nossa linha de ação frente ao mundo tão competitivo tal qual. A primeira delas, nós vamos entender que o novo conceito, né, deve combinar aspectos de, olha que interessante, né? Primeiro, o aspecto econômico, né? Ele determina, sim, o rumo e como que a gente pode tangenciar aqui as nossas ações, tangenciar a nossa forma de contato, a nossa forma de se relacionar. Existe uma outra por nome de política, né? A política também, ela tem um termômetro, ela tem um termômetro muito aquecido nesse sentido, porque ela vai direcionar a capacidade das pessoas poder fazer investimentos, né, poder ter tomada de decisão no sentido de consumir produtos e serviços. A outra, nós temos aqui o comportamento organizacional, isto é, como que o mercado está se organizando, né? Como que as empresas estão se organizando? Quais são o aporte no sentido de investimento que está sendo feito naquele cenário para que eu possa ter uma resposta muito mais significativa e que me dê segurança para que eu possa fazer uma campanha muito mais agressiva, para que eu possa investir em tal produto, para que eu possa criar elementos de situações que permitam com que eu possa alavancar muito mais a minha área de expansão, né? A outra está no comportamento do consumidor. O consumidor é ele o termômetro que vai determinar se eu posso dar continuidade com as minhas ações ou não, né? Então, isso tudo muda muito no momento em que eu preciso ter uma tomada de decisão para que eu possa saber efetivamente o que eu vou fazer. O que mais aqui, ó? Planejamento estratégico, né? E quando eu falo em planejamento estratégico, eu estou falando exatamente na maneira como que eu vou conduzir as ações. Observe que uma coisa está intimamente ligada à outra, né? Tudo isso que eu acabei de falar agora, ele vai entrar no planejamento estratégico. Só que o planejamento estratégico dele a gente consegue extrair. Você percebeu? São vários braços, né, dentro desse planejamento que para que eu consiga operacionalizar esse planejamento, eu preciso ter um olhar para todos esses tópicos listados que eu acabei de falar. Muito bem, etapa inicial, né? Então eu fiz essa análise de cenário, estou na etapa inicial e agora eu preciso ver uma outra coisa. Uma vez que eu já passei desse ponto, eu tenho que dar ênfase aqui em que, olha só, mobilizar pessoas, criar conexões entre produtos e serviços com a necessidade individual. Bom, bora dar outra sequência aqui. Na etapa intermediária, eu vou criar aqui algumas coisas. Primeiro, os aspectos gerenciais, ou seja, na medida em que eu criei produtos e serviços, eu tenho que criar uma situação gerencial para que esse produto e esse serviço chegue até a casa das pessoas, chegue até as pessoas, né? A resolução de problemas é não, deu problema aqui num produto, eu preciso trocar, como é que eu faço? Então aí eu tenho que ter toda uma estrutura
que me permita fazer isso sem que o cliente tenha perdas com isso, né? Então, isso vai direcionar as minhas ações e vai ser muito preponderante para que esse cliente que se sinta lesionado, né, que se sinta, puxa, eu comprei o produto, deu problema, como é que eu faço para trocar esse produto, né? Então, essa avaliação é uma avaliação muito delicada, né? E muitas empresas perdem muito com isso porque elas demoram demais. E aí, quando demora demais, o cliente que comprou um produto, que na verdade ele não comprou um produto, ele comprou um sonho, né? Quando o cara compra um produto, seja uma caneta, seja um carro, ele não está pagando por um produto. Muitas das vezes ele está pagando por um sonho. Sonho que ele planejou lá atrás, seja o valor baixo ou alto, mas é um sonho. E aí, quando essa empresa vem e ela interrompe esse sonho, cria desse sonho um pesadelo, essa marca para o cliente passa a ser uma marca que não é bacana. E com isso, com o mundo globalizado que temos hoje, automaticamente cai nas redes sociais. E aí o que acontece? A empresa vai ser obrigada depois a fazer notinhas, né, para tentar reparar algo que poderia ser pensado lá no planejamento estratégico, legal? Muito bem. Planejamento já falamos, né? Aí vem o que? A parte de implementação e controle, que vai cair exatamente nisso, ou seja, colocar tudo aquilo que foi planejado, colocar em prática e corrigir esses pequenos erros, né, que podem acontecer ao longo do processo. Daí nós voltamos para a etapa inicial novamente. Por quê? Porque aí existe todo um replanejamento. Vamos imaginar que de repente você fez o planejamento e aí, em algum momento, aquele planejamento, ele deu errado, ele teve algum problema, né? Aconteceu algum problema que não foi possível de resolver, né? Então, eu tenho como, o planejamento ele é vivo, né? Então, ele permite com que eu retome novamente e refaça esse planejamento. Agora, é importante que o tempo de resposta tem que ser de imediato, porque se demorar muito, vai cair na percepção daquele cara que teve aquele problema e aí não adianta. Aí o cliente vai ficar muito chateado e depois você não consegue mais reverter a situação. Tem um exemplo muito clássico disso, que é muito bacana para a gente dar uma lembrada. Eu não sei se vocês vão lembrar, na época da Parmalat. A Parmalat teve um problema muito grande, né? Com leite, onde tinha o excesso de soda cáustica, né? E a Parmalat era simplesmente líder de mercado. Isso, se eu não me engano, acho que foi nos anos 90, não me lembro se foi 90 ou se foi 2000, alguma coisa assim, algo próximo a isso, não lembro específico. Acho que foi 96, se eu não me engano, né? E aí a Parmalat teve um problema muito grave, né? E aí ela demorou demais para dar o tempo resposta. Conclusão, né? A Parmalat ainda tem no mercado, mas a gente sabe que aquele share de mercado que ela tinha, que ela dominava, ela perdeu totalmente, né? E é bem provável que ela esteja operando no mercado hoje, até tem o leite Parmalat ainda, mas geralmente eles trocam o nome da marca, né, para não ficar associado àquela mancha, né, que teve lá atrás. É muito complicado isso, né? Então é importante, de novo, né, que o tempo-resposta seja respeitado para que não haja esse problema. Tudo bem? Tudo jóia? Falei que isso é muita coisa, né? Muito bem. Ainda aqui na evolução do marketing, né, vamos compreender aqui algumas coisas. Note que lá na base, né, na era da produção, tudo era concentrado que na eficiência da fabricação, ou seja, o chão de fábrica propriamente dito, né, lá no início da mecanização, o foco era produção em massa. Isso antes de 1995, hein? Depois nós caminhamos aqui para a era das vendas, né? Isso daqui já era na concentração de produtos existentes, ou seja, depois que instalou, depois que a empresa, a produção já estava toda mecanizada. Então nós tínhamos lá um volume muito significativo e que precisava sim ser escoado para o mercado. Então a concentração específica estava no compre, 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 né? Isso de 1925 até 1950, né?
Um passo mais à frente, nós entramos na era do marketing, né? A era do marketing estava como concentração o quê? Nas necessidades e desejos dos clientes. Note que aqui já começou a ter um comportamento diferente. Por quê? Porque aqui nós já tínhamos um mercado totalmente abastecido, nós já tínhamos muitos concorrentes, né? Então o marketing ele passou a olhar para esse cenário com um olhar muito mais cuidadoso, né? Opa, pera um pouquinho, já tem muita gente aqui, né? A gente já não consegue escoar o produto com tanta facilidade. Então vamos pensar efetivamente no que o cliente precisa, do que ele está efetivamente precisando, né? Vamos pensar nos desejos desse cara. Isso aconteceu lá de 1950 até os anos 90, né? Então, observe que não tem tanto tempo assim. Se você parar para analisar, 20, 30 anos dentro da história, isso não é nada, né? Quando fala-se em tendência, né? Comportamento, aquela coisa toda. Então, o próximo passo aqui foi a era do marketing de relacionamento, que por um acaso a concentração está nos fornecedores, nas manutenções dos clientes existentes, isso já de 90 para frente, ou seja, o momento contemporâneo. Lembra que eu falei lá atrás o foco estava no produto, né? E as ações que eram desenhadas de dentro para fora, ou seja, a empresa cria um produto, ela cria lá uma ação e ela empurra isso goela abaixo e as pessoas consumiam, né? Como é que está isso hoje? Não tá. Hoje o cliente escolhe. Hoje o cliente levanta a mão e fala: olha, eu quero um produto assim, assim, assim. E como é que ele fala isso? Qual é a comunicação dele para com a empresa? Como é que a empresa sabe que o cara faz isso? Né? Como é que ele consegue sinalizar para a empresa que ele quer aquele produto e aquele serviço? Comportamento do consumidor, né? Leitura de cenário. Ou seja, as redes sociais, hoje, ela é um termômetro no que diz respeito ao comportamento de futuras necessidades. Porque o cliente, ele levanta a mão e fala. Por si só ele fala. Muitas das vezes, as empresas lá atrás não paravam para ouvir. Por quê? Por uma razão muito simples. Ó, tem isso aqui. Se você quiser, tudo bem. Se você não quiser, eu vendo para outro. Só que o mercado está muito abastecido. O mercado tem muita gente que produz as mesmas coisas. Então, hoje, quem tem o cliente, ele tem como prerrogativa o quê? Segurar o máximo que pode, né? O que mais aqui? Bom, então aqui nós percebemos que na base aqui nós temos o foco que era a conquista de clientes, né? E no topo aqui nós temos o quê? O foco de hoje que é a conservação. Percebeu a diferença? Então lá atrás o meu objetivo era ter muitos clientes. Hoje o objetivo da empresa é manter o que tem. É claro que a prospecção de estar sempre entrando cliente novo é evidente que isso não vai mudar nunca, né? Mas no conceito geral, hoje é isso, é manter aquilo que se tem. Tudo bem? Bom, como foi dito, né, nós no início, esse tema ele foi dividido em duas etapas. Portanto, a etapa um a gente acabou de ver agora e em breve nós traremos aqui a você a parte 2, onde a gente vai contextualizar tudo, falar do presente, evidentemente, e fazer o fechamento com esses dados, né, com essa relevância toda, falar muito sobre redes sociais, sobre cenários, né, e compreender o quão é importante, né, a aplicação desse marketing hoje, que é o marketing de relacionamento com o cliente. Você vai compreender qual a real necessidade de você estabelecer essa linha de comunicação direta, né? E esse relacionamento muito mais próximo
com aquele que é a razão de você existir, que é o cliente. Sem ele, não há razão para isso, não é verdade? Então é isso, queridos. Forte abraço a todos. Em breve nos veremos novamente. Espero que você tenha gostado do assunto. É um assunto bastante profundo que, se nós fôssemos aqui adentrar com mais profundidade, certamente 1 hora, 2 horas não seria suficiente, né? No entanto, eu resolvi dividir em 2 partes e na próxima parte, que é a parte 2, a gente faz a conclusão e o encerramento do assunto. Legal? Forte abraço, até breve e tudo de bom.